E ainda falando em AI, não dá para fazer um business sem falar de inteligência artificial. Porque companhias focadas em inteligência artificial têm lançado produtos de AI cada vez mais sofisticados. Por exemplo, em janeiro, como a gente deu aqui no programa, a chinesa DeepSeek surpreendeu o setor de tecnologia, o setor financeiro, ao lançar uma plataforma de baixo custo e qualidade. Só que no centro da AI segue uma companhia que é a companhia mais beneficiada até agora, a NVIDIA, a fabricante de chips de games, né? Começou como games e agora deslancha como fabricante de chips de AI. E nós vamos receber e conversar neste momento com a maior liderança da NVIDIA no Brasil, Márcio Aguiar. Márcio, obrigado sempre pela presença aqui no programa. Já tivemos algumas oportunidades juntos e sempre tem novidades nas nossas conversas, porque a NVIDIA é a segunda empresa mais valiosa do planeta, tem um peso só no S&P 500, tem um peso aí de 6,3%, e as suas ações dispararam mais de 430%, se a gente pegar só os últimos 2 anos, 430%. Eu gosto de repetir. Márcio, como é que a NVIDIA ela tem reagido diante de tamanha concorrência no setor? Seja bem-vindo ao Business. Eu que agradeço, Bruno. É uma honra estar aqui de novo, aqui conversando com vocês, com toda essa audiência que nos acompanha. Enfim, tudo que está passando no mercado, a gente já vem monitorando todas essas mudanças e participando de uma maneira ativa em todas essas tendências que a gente tem visto no mercado de tecnologia. E a inteligência artificial, ela já está passando, né, daquela fase em que as empresas tinham dúvidas se deveriam adotar ou não, quais benefícios trariam para os seus negócios. Então, assim, esse efeito que a gente chama, né, do efeito DeepSeek, numa lógica, obviamente, quem é do mercado criou-se aquela dúvida, o que isso implica para a NVIDIA, né? Mas nós da NVIDIA já sabíamos que viria essa nova onda, sabíamos que existem várias empresas que estão, de uma maneira, adotando cada vez mais as plataformas de software que a gente tem disponível, as plataformas de hardware, né? Então, devido às imposições que começaram há 2 anos atrás, que foram impostas não só a NVIDIA, como outras fabricantes de chips, com venda de produtos para a China, então não seria tão difícil, né, desse mercado de tecnologia estar tentando, vamos dizer assim, se virar com o que eles têm em mãos para produzir esses novos conceitos. Então, para a NVIDIA, na verdade, esse efeito DeepSeek, ele abre um novo mercado, né? Porque até então a percepção das grandes corporações é que ela tinha que investir muito alto para fazer a parte do treinamento das suas redes neurais, sendo que a DeepSeek conseguiu mostrar que existem alternativas, né? Não podemos dizer que é tão eficiente quanto as outras empresas que usaram os nossos chips mais de alto desempenho, mas ela tem mostrado ser bastante confiável, né? Principalmente aqui para o nosso mercado, aliás, para o nosso país, para a nossa região, onde realmente o valor da moeda, né, o custo das nossas soluções importam, né? Então, assim, estamos monitorando, obviamente, se o impacto que isso vai causar no curto prazo, mas estamos preparados, né? Não seria novidade. A gente também tem visto grandes parceiros nossos que também desenvolvem seus chips, mas para uma finalidade específica. A gente tem muito foco na técnica, né, de treinamento de redes neurais, que são técnicas que exigem muito poder computacional das nossas GPUs. E, obviamente, a gente entende que inferência é uma outra técnica que é muito mais utilizada no dia a dia. Hoje, inclusive, fabricantes de telefones inteligentes já começam a trazer um processamento mais para a borda, para tirar um pouco dessa carga que é muito processada na nuvem. Então, assim, tudo que está acontecendo, estamos num mundo aí totalmente cercado por empresas inovadoras e estamos prontos para atender. Então, assim, a gente sabe que o mercado está voltando a entender o que a gente faz, né? E mergulhando cada vez mais. A gente tem visto isso nas nossas interações
com as maiores empresas aqui do Brasil, nas quais você constantemente menciona aí no seu programa. Não, e constantemente eu menciono no programa, mas eu estava super curioso em relação à sua avaliação com essa concorrência, sobretudo neste ano de 2025, porque a gente pegou um janeiro em que o mercado todo ficou impressionado com a velocidade da DeepSeek. Daí na semana seguinte tem o Alibaba que anuncia a sua AI, vem Elon Musk no meio da corrida e anuncia atualizações da sua AI, né, do seu mecanismo de AI, o Grok 3. Quer dizer, você tem praticamente toda semana, você tem diversas companhias grandes, gigantes no mundo todo anunciando novidades. E eu fiquei pensando, como é que a NVIDIA, que é a líder no setor, ela tem reagido? Mas aí eu logo pensei, quanto mais novidades aparecerem, melhor para empresas como vocês, fabricantes de chips, porque quanto mais demanda existe no mundo em relação à AI, mais empresas como a de vocês se tornam, de certa forma, indispensáveis para as companhias, não é? Não, com certeza. E o grau de responsabilidade que a gente tem para com essas empresas, né? Porque o pessoal está, de uma maneira, olhando e trabalhando muito próximo dos nossos times técnicos, dos nossos times de desenvolvedores, para que eles possam mais rapidamente adotar esses conceitos computacionais em seus negócios. Então, existe uma responsabilidade muito grande, um comprometimento muito grande da NVIDIA nos mais diversos setores da indústria, né? Então, assim, foco nosso, como eu já havia comentado antes e sempre falo nas minhas apresentações, é ser vista como a empresa pioneira em tudo que tem a ver em conceitos computacionais inovadores. Agora, se o mercado nos leva no primeiro lugar, segundo ou terceiro, é uma consequência desse trabalho que a gente faz. Hoje a gente, como eu gosto de comentar, a gente tem um ecossistema que realmente nos sustentam e nos mantém entre as maiores empresas do mundo, o ecossistema que consiste em desenvolvedores, em empresas de tecnologia, que são as startups, e que muitas dessas startups hoje começam a se autodenominar como empresas de inteligência artificial, né? Então, para a gente, isso é uma evolução. Antigamente, elas eram empresas consideradas empresas de tecnologia, e agora elas se autoproclamam: eu sou uma empresa de inteligência artificial. Então, quando a gente ouve isso, é realmente muito satisfatório, porque é um resultado desse trabalho que a gente vem fazendo e desenvolver as ferramentas para que eles possam colocar em prática ali as suas ideias e mais rapidamente entregar o seu produto ao cliente final. Então, assim, entramos em 2025 muito acelerado, assim como terminamos 2022 com o lançamento lá o anúncio da OpenAI com o ChatGPT. Desde então surgiram vários outros modelos de linguagem dos nossos parceiros, e vem aí a DeepSeek também para dar aquela balançada no mercado e mostrar, né, que inteligência artificial está apenas começando e que tem, sim, um espaço para todos. Então, para a gente foi muito bom, porque empresas, por exemplo, de médio porte ou pequeno porte, começaram a ver que a técnica de IA está ao alcance de todos, não só para as grandes corporações, como se até então era entendido pelo mercado. Para dar aquela animada num mercado já muito animado e muito acirrado. Você, Márcio, é a maior liderança da NVIDIA no Brasil. Eu queria que você mostrasse, você que está há alguns anos já na NVIDIA, como é que o Brasil tem aproveitado esse boom da AI? Porque até agora a gente tem falado das empresas, das gigantes, né, de tecnologia, como elas têm usado, como elas têm aproveitado, como elas têm anunciado novidades em relação à AI. Mas e o Brasil? Em que momento nós estamos em relação ao mundo e o que a gente precisa para se tornar competitivos em relação ao mundo? Muito bem, Bruno. Em agosto do ano passado, o governo federal anunciou o primeiro Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Desde então, a gente vem interagindo com os respectivos ministérios, principalmente o Ministério de Ciência e Tecnologia. Existem investimentos que vão, acredito eu, começarem a ser aplicados esse ano
nos maiores laboratórios nacionais que temos no país. Existem investimentos que vão ser aplicados em algumas indústrias para tornar o país mais competitivo. Obviamente, existe aí um trabalho um pouco mais burocrático nesse processo de aprovação. O Brasil é um país com abundância de energias renováveis muito grande. É um país que, geograficamente falando, está muito bem posicionado para atender as demandas das empresas brasileiras e empresas de todo o mundo, né? Existem grandes empresas que estão montando seus data centers aqui no Brasil para poder trazer investimentos estrangeiros, de empresas estrangeiras, para terem seus data centers no Brasil. Hoje existe essa corrida atrás de energias renováveis, energias mais limpas e a um custo relativamente mais baixo ao que é oferecido na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, eu diria que o governo federal acordou, entende do potencial que nós temos interno. Obviamente, existe contrapartidas de empresas estrangeiras que queiram fazer investimentos no país para também impulsionar o desenvolvimento local, né? Há anos, por exemplo, empresas do setor de petróleo, elas têm por obrigação investir um percentual das suas receitas em projetos de pesquisas e desenvolvimentos no país. Então, a NVIDIA atua muito nesse meio campo de conectar, por exemplo, a Agência Nacional de Petróleo com as instituições de ensino, com as empresas do segmento, para que isso traga mais conhecimento para os nossos pesquisadores. Então, assim, gostaríamos que, pelo fato da tecnologia andar muito rápido, que essas tomadas de decisões, essas sanções governamentais saíssem de uma maneira muito mais rápida. Mas, pelas interações que a gente tem tido com o governo federal, a gente está bastante positivo que, diria que até metade desse ano, nós já tenhamos aí alguns anúncios que vão ser extremamente relevantes para poder colocar o país, né, no topo das principais nações que hoje já têm implementado esses projetos de inteligência artificial. Quem que é o maior cliente de vocês aqui no Brasil? Há anos tem sido a Petrobras, né? Tem um grupo enorme de pesquisadores e desenvolvedores e agora cientistas de dados. Então, assim, empresa do governo brasileiro, excelente parceiro nosso, não é nem cliente, é um parceiro, porque a gente tem uma atuação muito forte com eles no desenvolvimento de novos softwares, de otimização dos principais softwares que eles utilizam na área de exploração e produção. E isso realmente é um grande exemplo para outras empresas que estão no país, que mostra o nível de engajamento e parceria que a gente tem com os nossos clientes. Muito bem, nós conversamos com Márcio Aguiar, diretor executivo da NVIDIA no Brasil. Em março teremos outras novidades, porque tem o evento de vocês com Jensen Huang, né, o CEO, o fundador da NVIDIA, diretamente dos Estados Unidos. E você já está convidado para voltar aqui no Business para trazer as novidades dessa empresa que disparou mais de 400% em 2 anos na Bolsa Americana. É realmente um desempenho extraordinário. Obrigado sempre pela presença aqui no programa, Márcio. Obrigado a você, Bruno. Nos vemos em breve, então. Nos vemos. Grande abraço. Até.